torcedor vascaíno! Fala minha galera do Comentário, saudações vascaínas, mais um vídeo do nosso canal entrando no ar, mais um Notícias do Vasco para deixar você muito bem informado sobre tudo que envolve nosso querido e amado Vasco da Gama. E olha, nesse vídeo nós vamos falar sobre a renovação de contrato do Riquelme. Olha, o Vasco estendeu o contrato do Riquelme, a gente vai falar sobre isso, o jogador teve um aumento salarial. E vamos falar também sobre o transfer ban que o Vasco sofreu aí por causa daquele... Que presente indigesto foi o Escudeiro na vida do Vasco. O Vasco recebeu um transfer ban aí por causa do Escudeiro. E a gente vai falar sobre isso aqui nesse vídeo para vocês. Vamos explicar o que é que o Vasco pode fazer para tirar, o que é que o Vasco falou sobre isso. Porque são 6 meses sem poder inscrever jogadores por causa da punição da CNRD. E a gente vai falar sobre isso aqui nesse vídeo. Então, sobe a vinheta! Salve, salve, torcedor! Estamos iniciando o nosso vídeo. Antes de começar, gente, eu vou deixar um recado para vocês. Eu não sei que hora esse vídeo vai ao ar, até porque o primeiro vídeo do dia a gente teve muito problema, estamos passando problemas aí pela plataforma que está aí demorando para processar o vídeo. Não sei que hora vai ao ar, então na hora que for, você curta, compartilhe muito com a galera. Espero que vá antes que a galera que não vá no meio da madrugada, mas enfim, que você consiga assistir esse vídeo com as informações do Vasco. Mandar aquele abraço para você que curte, compartilha, que se inscreve com o nosso canal, que deixa os comentários. Muito obrigado! Vocês são o principal combustível para que este canal esteja no ar. E para você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao Comenta Léo Vascaíno, o canal que você tem informações do Vasco, as notícias. A gente traz as análises, sugerimos jogadores, afinal eu sou analista e scout também. Então... é um canal completo, é um canal que tem um conteúdo variado para você, torcedor vascaíno, poder ficar muito bem informado sobre tudo que envolve nosso querido e amado Vasco da Gama. Então dá essa moral, se inscreve, dá essa moral pra gente aí e você pode ajudar a gente a chegar aos 5 mil inscritos também. Olha, vamos falar de Vasco. O Vasco hoje anunciou oficialmente a renovação de contrato do garoto Riquelme. É uma das grandes promessas do futebol do Vasco nos últimos tempos. Riquelme aí renovou o seu contrato até o final de 2026, dezembro de 2026, e dentro dessa renovação de contrato há um aumento, obviamente, da cláusula contratual do jogador e um aumento salarial para Riquelme, que é uma das maiores joias do Vasco da Gama. É um jogador que Barcelona já pretendeu, o próprio PSG, Sevilla, o próprio Atalanta, são clubes que estiveram de olho no Riquelme. Riquelme infelizmente perdeu espaço, mas eu acredito que ao longo decorrer da temporada vai voltar, retornar ao seu espaço no time do Vasco, mas o Vasco renova o seu contrato aí com mais uma joia da base. Com isso, o Riquelme tem contrato agora até 2026, então aí fique atento a essa renovação aí de contrato do Riquelme. Faz parte, né, daquelas renovações de contrato que o Vasco fez. Teve o Peck, outros jogadores também, o Figueiredo, enfim, o Ulisses também, e agora o Riquelme acerta essa renovação de contrato do Vasco. Agora vamos falar de um assunto chato, que eu sei que vai render muitas perguntas para vocês, sobre o transfer ban do Vasco. E aqui eu peço para você assistir esse vídeo até o final, porque eu vou trazer tudo detalhadinho aqui para vocês, o que é que pode acontecer, o que é que não acontece. Mas antes, vamos falar, tá passando na sua tela, o Vasco recebeu hoje uma condenação do CNRD, Centro Nacional de Registro, né? E o que é que acontece? O Vasco, Controle Nacional de Registro. O Vasco deve ao Escudeiro, a uma empresa que fez a intermediação para a contratação deste jogador, lá em meados de 2015, 2016, quando o Eurico ainda era presidente do Vasco. E o que é que acontece? O Vasco recebeu essa multa, né? Esse transfer ban. Com isso, o Vasco fica impedido, a partir da publicação dessa punição, por 6 meses para inscrever jogadores. Mas calma, a gente vai trazer aqui as soluções para que essa possível punição não se estenda. O Vasco, quando recebeu 70 milhões, sinalizou, 70 milhões que vieram da 777 Partners, que tinha pago a CNRD, as certidões negativas de pagamento, né? O Vasco teria feito isso. Isso foi uma das primeiras medidas do Vasco. O Vasco, nesse momento, por meio do Zé Cabulhões, que faz aí toda a questão jurídica do Vasco, diz que irá entrar por meio dos autos, mostrando aí o pagamento, com certidão e tudo, que esse pagamento já foi feito e que com isso pedindo que derrube essa punição do transfer ban
do Vasco da Gama. Se essa punição não for aceita, eu acho que muito provavelmente que ela caia, porque o Vasco tem, nesse momento, todas as certidões de pagamentos, a prova do pagamento. O que é que acontece, Léo? Ou o Vasco espera os 6 meses até acabar essa punição, ou ele faz um pagamento um pagamento durante esses 6 meses aí, o Vasco paga os 300 mil e sai da CNRD e do Transferban. O Vasco já recorreu, o Zé Cabulhão já colocou aí, mas disse que não vai colocar, não vai abrir em público, porque são questões secretas, né, questões sigilosas de direito, e o Vasco vai esperar. Enquanto isso não sai, o Vasco não pode registrar nenhum jogador até resolver este problema. O que é que vai acontecer agora, Léo? Se o Vasco contratar um jogador aí, como está o Lucas Oliveira, o jogador fica treinando normalmente. Só que ele vai ter que esperar sair essa questão das certidões negativas para que ele possa ser registrado no Vasco da Gama como jogador registrado no BID. Hoje, o Vasco não pode fazer nenhum registro no BID por causa dessa questão da CNRD. Lembrando, como eu já falei, o Vasco, quando recebeu 70 milhões, pagou aí o RCE, que era mais aquele acordo de dívida que o Vasco fez para diminuir a sua dívida tributária, e do CNRD. Vamos ver o que é que vai rolar. O Vasco disse que pagou, a CNRD disse que não recebeu. A gente vai saber o que é, quem está certo e quem não está errado. Nos próximos dias a gente vai estar falando sobre isso, porque isso tem que ser bem debatido e a gente está de olho, porque é uma situação bem complicada, principalmente antes da SAF poder entrar. Lembrando que isso não tem nada a ver com a 77, já tinha muita gente falando aí que poderia ver que era 777 parte, não tem nada a ver. Isso é uma questão da diretoria do Vasco e agora eles têm que se resolver lá para ver o que é que acontece. Apareceu até uma música chata aqui. Antes de terminar esse vídeo, a situação dos dois estrangeiros que estavam que foram oferecidos ao Vasco da Gama, sobre o Carlos Penha e o Benjamin Rolheiser. Nesse momento, os jogadores não foram avaliados, eu não vou dizer avaliados. Nesse momento, o Vasco vê que não tem como fazer essa possível contratação. O Benjamin é um cara que o Vasco, para ter hoje, teria que pagar aí no mínimo 7 milhões para o River. Isso é hoje inviável para o Vasco. O Vasco está aí correndo para ter dinheiro para poder contratar o jogador e está dizendo que não tem, não vai pagar 7 milhões no jogador do River. E o Carlos da Penha foi uma situação muito de encaixe de equipe. O Vasco viu aí, depois de uma análise feita pelo setor de scout e também pelo Zé Ricardo, que o jogador não estaria apto para poder jogar no Vasco da Gama. O que você acha, Léo? Eu acredito que o Carlos da Penha é um jogador de muita qualidade. Quando esteve no futebol argentino, era um jogador que demonstrava muito poder de poder mudar um jogo, um cara muito técnico. Confesso que não acompanho ele no futebol ucraniano, não estava acompanhando esse jogador no futebol ucraniano. Hoje eu não tenho uma opinião formada para dizer se ele era bom ou não para vir para o Vasco da Gama, mas o certo é que, neste momento, nenhum dos dois virão para o Vasco da Gama. Então é isso, agradeço a todos vocês que estiveram aqui junto comigo, saudações vascaínas, aquele abraço, deixa o like e até mais. Valeu!